Tragédia. Notícias terríveis foram confirmadas. Padre Pio avisou. Sim, ele avisou com clareza, com lágrimas nos olhos e o coração em silêncio. A Páscoa de 2025 não será uma Páscoa qualquer. Depois disso, nada será como antes. Nem para mim, nem para você. Há algo no ar, uma inquietação que não passa, como se o próprio céu estivesse tentando nos alertar. Você já sentiu isso? Acordar no meio da noite sem motivo, com o coração acelerado, como se o tempo estivesse acabando? Pois bem, talvez esse sentimento não seja apenas da sua imaginação. Você não chegou aqui por acaso. Algo maior te trouxe. E não é só um vídeo, é uma convocação espiritual. O mundo espiritual está em guerra e sua família está no centro disso. O livro digital, Salve Sua Família da Profecia Mais Sombria, está no primeiro comentário fixado e está sendo entregue apenas aos que sentem o chamado. Não ignore, baixe agora. Muitos já estão sentindo sinais depois da leitura e escreva nos comentários. Amém, minha família está debaixo da promessa. Você vai sentir na alma que algo foi ativado. Não é apenas medo, é um chamado. Um sussurro do invisível que ecoa no fundo da alma, como se alguém batesse na porta do seu espírito. Padre Pio viu isso, em visões, em preces, em noites sem sono. Ele falou de um tempo em que as celebrações deixariam de ter sentido, quando o mundo estaria de joelhos, mas não em oração. A cruz deixaria de ser símbolo de redenção e passaria a ser lembrança de um erro repetido. E a luz da ressurreição seria coberta por nuvens que o homem mesmo criou. Você entende o que isso quer dizer? Você pode achar que ainda há tempo, mas o tempo não espera. E quando a profecia se aproxima, os sinais se multiplicam. Eles estão ao nosso redor, em tudo. Nas palavras que se esvaziam, nas promessas políticas que não se cumprem, nas igrejas que se enchem de vaidade e se esvaziam de fé. Padre Pio viu um domingo de Páscoa, onde as portas estariam trancadas e o silêncio reinaria até nos sinos. E nesse silêncio, o choro. Mas não o choro de arrependimento, o choro do desespero. É impossível esquecer o que foi revelado. Porque, uma vez que se vê, não se pode mais desver. O olhar de Padre Pio era de alguém que já tinha assistido ao fim. E mesmo assim, continuava rezando. Isso te toca? Então você precisa ficar até o fim. Porque o que vem depois pode ser a sua chance de entender o que ainda pode ser salvo. De onde virá a escuridão? Porque justo na Páscoa. E o mais importante, o que você pode fazer agora? Declare, tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Há coisas que não se dizem por medo de parecer loucura, mas há tempos em que o silêncio se torna cumplicidade. Estamos vivendo um desses tempos. Os sussurros das profecias que antes pareciam distantes, agora se confundem com o som do vento batendo na sua janela. Você sente isso? Não é só o tempo mudando. É o espírito do mundo se contorcendo. Padre Pio descreveu essas mudanças não com mapas ou teorias, mas com lágrimas. E quem já chorou diante de Deus entende a diferença entre prever e sentir. Você pode até não querer acreditar. Pode dizer que tudo isso é apenas interpretação exagerada. Mas e se não for? E se por trás da aparente normalidade houver uma preparação invisível? Quando perguntavam a Padre Pio sobre o futuro, ele baixava os olhos, como se tivesse visto algo que nenhum de nós suportaria ver. O que seus olhos contemplaram não era um apocalipse cinematográfico, mas sim a perda de algo muito mais sagrado, a fé, o abandono do sagrado, a zombaria das coisas santas. Essa é a verdadeira tragédia, não o colapso da economia. Não as guerras, não os sinais no céu, mas o esfriamento da alma, o desprezo pelo que é divino,
o riso diante do altar, porque o demônio não invade gritando, ele entra sorrindo, ele oferece conforto, conveniência e depois arranca o que temos de mais precioso, o elo com Deus. Padre Pio dizia que o mundo entraria num tempo de confusão tão profunda que até os bons começariam a duvidar. Escreva amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Uma mulher simples, de mãos calejadas, disse uma vez: não sei rezar bonito, mas sei chorar com fé. Talvez seja isso que nos resta. Não palavras ensaiadas, não teorias sobre escatologia, mas o joelho dobrado no chão frio e um coração entregue. Padre Pio via graça onde só havia dor, mas também via dor onde todos fingiam alegria. Ele sabia que muitas das festas cristãs virariam apenas calendário, sem presença real de Cristo. Há coisas acontecendo no invisível que os olhos humanos não conseguem ver, mas o seu espírito sente. Este livro não é apenas informação, é proteção. É revelação, é livramento. Clique no primeiro comentário fixado e baixe agora o Salve Sua Família da Profecia Mais Sombria. Depois volte aqui e escreva: amém. Eu aceitei o alerta espiritual antes que fosse tarde. E aguarde. A confirmação virá. E você vai saber que essa mensagem era só para você. E quando falamos da Páscoa, falamos do centro da fé. Se há algo que o inimigo deseja destruir, é o sentido da ressurreição. Não adianta manter a cruz se ela estiver vazia de significado. E em 2025, o que ele viu foi isso: cruzes de madeira decorando salões frios, onde o Espírito Santo já não habita. Gente tirando foto do altar, mas esquecendo de olhar para dentro da alma. Missas cheias de presença humana, mas vazias de arrependimento. Padre Pio chorou por isso e nos avisou: você ainda tem tempo, mas não muito, porque o aviso não foi feito para ser admirado, foi feito para ser obedecido. A tragédia espiritual anunciada não é um espetáculo, é uma chamada à conversão. E talvez essa seja a sua. O que você tem feito da sua fé? Quando foi a última vez que rezou como quem implora salvação? Se sua fé virou costume, é hora de recomeçar. Padre Pio não falou a esmo. Ele falava pouco, mas cada palavra era como um sino ecoando dentro da alma. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. O que está prestes a acontecer não é novo, é antigo como o mundo, mas se repete com uma intensidade que antes não se via. Os sinais se acumulam como nuvens antes da tempestade, e quem tem olhos percebe. A diferença é que hoje temos medo de falar, de parecer exagerados, de sermos ridicularizados. Mas Padre Pio não teve medo. Ele enfrentou zombarias, perseguições, dúvidas, e mesmo assim continuou alertando: preparem-se, o que vem não será fácil. Essa preparação não começa no mundo, começa dentro de você. É sua alma que precisa se fortalecer, porque quando a noite cair, e ela cairá, só a luz da fé vai te manter de pé. Em 2025, muitos vão se perder, porque esperam um Salvador externo, mas a salvação verdadeira começa em silêncio, num canto escuro, quando você dobra o joelho e clama: Senhor, salva-me. Não importa onde você esteja, não importa o que tenha feito, ainda dá tempo. Mas será que você vai aproveitar essa chance? Ou vai esperar que os sinais sejam ainda mais claros? Lembre-se, o inimigo não ataca quando estamos alertas. Ele espera o conforto, o cansaço, o descuido, e então entra. Padre Pio via isso, sentia isso, carregava as dores do mundo no próprio corpo. Você consegue imaginar isso? Sentir a dor da humanidade inteira todos os dias, sem descanso, e mesmo assim continuar rezando por cada um de nós? Escreva: eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca te abandona, e você vai permanecer em silêncio? Vai tratar esse aviso como mais um vídeo que se vê e esquece? Ou vai permitir que isso entre no seu peito e arda como uma chama que não se apaga?
porque é disso que se trata: reacender, retomar, voltar ao primeiro amor, ao sagrado que habita dentro de você, mesmo que adormecido. A sua fé ainda vive, mas precisa ser tocada, precisa ser acordada, e talvez o que está acontecendo agora seja exatamente isso: Deus te acordando. Quantas vezes Ele te chamou e você ignorou? Quantas vezes algo te dizia volta e você seguiu em frente? Pois, agora, talvez seja a última vez que Ele te chama com esse tipo de aviso. A tragédia da qual falamos não é apenas externa. É a tragédia de uma alma que esquece de onde veio, que esquece o sangue derramado, que esquece a cruz, não por maldade, mas por distração. Você vai deixar que isso aconteça com você? E talvez, só talvez, essa seja a última chance de ouvir com clareza. Porque o mundo está se tornando barulhento demais. Barulho por todos os lados, mas silêncio onde deveria haver oração. Barulho na TV, nas redes, nas ruas, mas nenhum som de arrependimento sincero. E isso não é por acaso. Há um plano para distrair você, para manter sua mente ocupada demais para ouvir o sussurro de Deus. E esse plano está funcionando. Basta olhar ao redor. As igrejas se esvaziam, os confessionários estão abandonados, as velas acesas apenas por costume. E o céu continua esperando que você acorde. As revelações não estão mais escondidas. Elas estão sendo gritadas pelos céus. Mas só quem tem sensibilidade espiritual vai entender. Você foi guiado até aqui, e agora tem duas escolhas: ignorar ou despertar. O livro Salve Sua Família da Profecia Mais Sombria está no primeiro comentário fixado. É agora ou nunca. Baixe, leia e volte aqui dizendo: Amém! Hoje eu decido blindar minha família com fé. E prepare-se. Algo que você não espera será revelado ainda hoje. Você quer saber o que Padre Pio viu sobre 2025? Ele viu um tempo onde até os fiéis estariam cegos. Um tempo em que as pessoas confiariam mais em políticos do que em profetas. Onde o escárnio substituiria o louvor. Onde famílias inteiras viveriam sob o mesmo teto, mas em realidades espirituais diferentes. Ele viu o Espírito Santo sendo expulso de lugares onde antes era reverenciado. E pior, viu pessoas celebrando isso como se fosse progresso. Não é. É ruína. É o início de algo que não pode mais ser ignorado. Quando você se ajoelha para rezar, você sente paz ou sente um vazio que parece não passar, mesmo com todas as orações? Isso é um sinal. Quando a fé é vivida só pela metade, o céu se cala. E 2025 será o ano do silêncio divino para muitos. Porque o tempo da decisão está chegando ao fim. Ou você escolhe Deus com toda a sua alma, ou será tragado pelo fluxo escuro que cresce dia após dia. Você sente isso? A pressão no peito, a angústia sem causa, a insônia que vem sem aviso. Isso é mais do que emocional, é espiritual. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você, porque essa é a verdade que ninguém quer te contar. Os sinais estão visíveis, mas poucos os reconhecem. Você sabia que há registros antigos, ocultos por anos, de que o próprio céu pararia em certos dias? E um deles é a Páscoa. Há uma profecia pouco divulgada, escrita em tinta quase apagada, que afirma: na festa da ressurreição, os portões do inferno serão abertos, e apenas os que estiverem selados pelo Espírito escaparão. Você tem esse selo, ou está confiando na própria força? E sabe qual é o problema? Muitos acham que estão prontos, que orar de vez em quando é suficiente, que ir à missa uma vez por mês é o bastante. Mas Padre Pio dizia com frequência: o inferno está cheio de almas mornas. Isso te arrepia, porque deveria. Se você está vivendo uma fé morna, saiba, ela não resistirá. Não ao que vem.
Em 2025, as máscaras cairão, as verdadeiras intenções dos corações serão reveladas, e o que estiver escondido será gritado dos telhados. Você consegue imaginar isso? Pessoas queridas sendo levadas por enganos que pareciam inofensivos, famílias divididas por doutrinas falsas, igrejas contaminadas por interesses humanos. Se você não se prepara agora, quando o engano bater na sua porta, será tarde demais. Padre Pio chorava ao falar dessas coisas, não por medo, mas por compaixão. Ele queria que todos se salvassem, mas sabia que nem todos escutariam. E você? Vai escutar? Escreva. Eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Já percebeu como ultimamente os valores parecem invertidos? O certo virou motivo de piada. O errado virou moda. A fé virou artigo de consumo. Até a imagem de Padre Pio é usada por quem não tem a menor ideia do que ele representava. Isso não é coincidência. É um ataque coordenado, silencioso, sutil, um ataque às suas crenças, à sua salvação, ao seu futuro eterno. Porque quem controla sua mente pode arruinar sua alma. Você está consciente disso? E talvez a pior parte seja essa. O engano parece bom, parece justo, parece moderno, mas no fundo, destrói, aos poucos, como ferrugem que começa pequena, até corroer toda a estrutura. E quando desaba, já é tarde. É por isso que você precisa estar firme, precisa se proteger, com fé verdadeira, com oração de verdade, com entrega total. Não há mais tempo para um pé no mundo e outro na fé. Essa fase acabou. Agora, ou você está com Deus, ou está contra. A Páscoa de 2025 não será apenas uma data, será um divisor, um marco, um espelho onde muitos verão quem realmente são, e isso será doloroso, para muitos insuportável. Padre Pio via isso em suas visões. Ele via pessoas correndo para as igrejas, quando já era tarde, gritando por perdão, quando o céu estava em silêncio. Imagine a dor de ver tudo desmoronando e saber que poderia ter evitado, que tudo estava avisado, que o alerta foi ignorado. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Você sente que o mundo está mais frio, que as pessoas estão mais duras, mais egoístas, mais impacientes? Isso também não é por acaso. O amor de muitos se esfriará. Foi dito, está escrito, e está se cumprindo diante dos nossos olhos. Padre Pio dizia que antes do fim, o coração das pessoas endureceria, que as mães não chorariam mais pelos filhos perdidos, que os filhos se afastariam dos pais, que a indiferença tomaria o lugar da compaixão. Estamos vendo isso acontecer agora, e a pergunta que não quer calar: o que você vai fazer com isso? Vai ignorar? Vai fingir que é só mais uma teoria da conspiração? Ou vai deixar que essa palavra entre fundo no seu peito e arda como deve arder? Porque às vezes Deus nos sacode com dor, para que não sejamos sacudidos com condenação. Essa pode ser a sua chance, de parar, de olhar para cima, de clamar com todas as suas forças: Senhor, salva-me. Mas precisa ser agora, antes que a noite caia de vez. Você sabia que muitos estudiosos religiosos, inclusive fora da igreja, encontraram convergência em profecias que apontam para o ano de 2025 como um ciclo de revelações espirituais? Não estamos falando de datas mágicas. Estamos falando de um ponto crítico, um ciclo profético. E é por isso que Padre Pio se inquietava, porque ele sabia que no silêncio da Páscoa futura, algo seria selado no mundo espiritual, uma batalha invisível, e muitos não estarão preparados para ela. Declare: eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. O que você vê quando fecha os olhos para rezar? Luz ou escuridão? Paz ou confusão? Isso já é um termômetro. A fé verdadeira acalma, mas a fé fingida confunde, e quem vive de aparências será surpreendido.
Padre Pio dizia que muitos que hoje são considerados bons cristãos cairão primeiro, porque confiam mais em rituais do que em arrependimento. Você entende isso? Fé não é roupa de domingo. Fé é rasgar o coração diante de Deus. Imagine o dia em que as portas das igrejas forem trancadas, não por decreto humano, mas por ausência divina. Um tempo onde o Espírito Santo se afastará de lugares antes sagrados. Isso não é alegoria. Isso é um aviso. A presença de Deus não habita onde há mentira, orgulho, vaidade, e muitos lugares considerados santos já estão vazios, bonitos por fora, mas podres por dentro. E você vai continuar frequentando por tradição, ou vai buscar a presença verdadeira? Escreva: Amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Porque o que vem não é para qualquer um. É para os que estiverem firmes, para os que se prepararam, para os que ouviram quando tudo parecia normal. Essa é a sua chance, e talvez seja a última, porque depois que tudo começar, será impossível fingir que nada foi dito. Você está ouvindo agora, está sentindo agora, e a decisão que você tomar nesse momento pode definir eternamente o que será da sua alma. Padre Pio não falava com medo. Ele falava com urgência, e essa urgência é o que queima no meu coração agora. É como se o tempo tivesse parado, só para que você ouvisse isso, e depois vai recomeçar, mas com outra velocidade, com outro peso, com outra atmosfera. Em 2025, tudo muda, e quem não estiver de pé, cairá. Mas você ainda pode se levantar, ainda pode buscar, ainda pode clamar, não por obrigação, mas por salvação. Mas se ainda há um fio de esperança, ele está aqui, no agora, no sussurro que diz dentro do seu coração: ouça, não deixe passar, porque depois será tarde demais. Padre Pio alertou sobre um tempo em que a verdade se tornaria insuportável para os ouvidos adormecidos. Um tempo em que a escuridão seria aceita como nova luz. E esse tempo chegou. Não é futuro, é presente. Basta abrir os olhos espirituais e olhar com coragem. O mundo já não é o mesmo, e você sabe disso. O que mais precisa acontecer para você entender que não está tudo bem? Que essa angústia que te acompanha, que esse vazio que não passa, é um aviso da alma tentando gritar em meio ao ruído? Você sente isso, mas ainda assim hesita, acha que tem tempo, que poderá se preparar mais para frente, que ainda haverá Páscoas cheias de significado. Mas e se não houver? E se 2025 for a última com alguma presença divina antes do silêncio absoluto? Você conhece a expressão "os céus de bronze"? Ela aparece nas Escrituras quando Deus se cala, quando as orações batem no teto. Padre Pio viu esse tempo se aproximando, um tempo em que a terra clamaria, mas o céu permaneceria mudo. E não porque Deus se foi, mas porque o coração do homem se distanciou demais. Você vai permitir que isso aconteça com você? Vai permitir que seus filhos cresçam sem conhecer a presença verdadeira do Espírito? Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Imagine por um instante a manhã de uma futura Páscoa em que você acorda com o peso no peito, liga a televisão, mas não há celebração. As igrejas estão fechadas, padres desaparecidos, canais religiosos emudecidos, e no céu, uma quietude anormal, uma ausência de canto, e o mais assustador, o sentimento de que algo foi perdido para sempre. Padre Pio descreveu essa visão com dor. Era como se a alma da humanidade tivesse sido arrancada e ninguém chorasse por isso. Você acha que está preparado para isso? Para ver os altares profanados? Para ver a fé sendo trocada por políticas vazias? Para ver a cruz sendo usada como enfeite, sem vida, sem sangue, sem redenção? Porque esse tempo está chegando e muitos serão pegos de surpresa. Afastaram-se da oração,
riram da profecia, preferiram o conforto da ignorância, mas a verdade não deixa de existir, porque você escolhe não olhar, e quando ela bater à sua porta, será tarde demais para recuar. Há padres hoje, em segredo, que estão voltando a celebrar missas escondidas. Você sabia disso? Em lugares onde a fé é perseguida ou ridicularizada. Eles fazem isso não por escolha, mas por necessidade. Porque sentem o que está vindo. Porque sabem que em breve, até mesmo nações ditas cristãs virarão as costas para a cruz. E quando isso acontecer, você terá a quem recorrer? Terá uma base sólida? Ou estará espiritualmente nu diante do ataque? Não. Espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você precisa entender, essa mensagem não é uma teoria, não é uma opinião, é um alerta, um grito abafado entre os ruídos do mundo, mas só ouve quem está atento, só responde quem ainda tem fé, e a fé, minha irmã, meu irmão, está rareando. Está escorrendo pelos dedos de muitos, e quando menos se espera, não resta mais nada além do desespero. Você está se preparando, está buscando, está vigiando, ou está apenas sobrevivendo aos dias? Padre Pio dizia que o mais perigoso não é o mal que se apresenta com violência, mas o mal que se disfarça de bem. O mal que entra nas casas pelas telas, que canta com voz doce, que prega o amor, mas odeia o arrependimento. E você está vendo isso acontecer. Artistas zombando de Cristo, líderes religiosos apoiando agendas contrárias ao Evangelho, famílias destruídas em nome da liberdade. Isso não é liberdade, é escravidão disfarçada, e a verdade é dura, porque exige renúncia. Porque incomoda, porque faz você olhar no espelho da alma e ver o que está errado. Mas é exatamente isso que salva, e Padre Pio sabia disso. Ele enfrentou zombarias, perseguições internas, calúnias, mas nunca recuou, porque sabia que estava combatendo não com carne e sangue, mas com as trevas invisíveis que corrompem aos poucos, e esse combate agora é seu também. Você não pode se esconder mais. Escreva, tenho fé, se acredita. No poder da intercessão divina, a dor que você sente, essa tristeza sem nome, esse cansaço espiritual, é porque sua alma está sendo pressionada. Porque há uma guerra acontecendo no invisível. E quanto mais você ignora, mais vulnerável se torna. A única forma de resistir é se fortalecer na fé. Não a fé dos domingos, mas a fé da madrugada, a fé que chora, que clama, que rompe o silêncio. Você ainda tem essa fé ou ela foi sufocada pela correria, pelas dívidas, pela rotina? Você percebe como tudo tem se tornado mais agressivo com os valores cristãos? As redes zombam, as escolas reeducam, os governos silenciam, a perseguição não é declarada, mas já começou. E ela não vem com armas, vem com doutrinas, com narrativas, com novos valores. E os que não se adaptarem serão chamados de retrógrados, fanáticos, intolerantes. Você está disposto a ser visto assim? Ou vai negociar sua fé pelo conforto de ser aceito? Padre Pio dizia que muitos chegariam ao céu manchados, não de pecado, mas de covardia, porque sabiam a verdade, mas calaram. Viram a queda, mas não avisaram. Tiveram chance, mas preferiram o caminho mais fácil. E hoje, essa é a sua escolha. Não entre o céu e o inferno, ainda não, mas entre o alerta e a negação. E sua resposta agora pode definir como será o amanhã. Declare, eu tenho esperança se sabe que Deus nunca te abandona. Não espere os sinais ficarem evidentes demais. Porque quando todos perceberem, será porque já começou, e o início será rápido. Padre Pio via fogo e escuridão, mas não literal. Ele via confusão espiritual, onde até mesmo os escolhidos se perderiam por falta de raiz, por falta de profundidade,
Você tem raiz? Ou sua fé é como folha ao vento? Um dia está firme, no outro se entrega à correnteza do mundo. Você está cansado, eu sei. Talvez tenha perdido alguém. Talvez tenha visto sua família se afastar. Talvez se sinta sozinha, mesmo rodeada de gente. Mas nada disso é por acaso, porque é na dor que Deus mais fala, é no desespero que Ele se revela, mas só se você decidir ouvir. Só se você disser agora mesmo, Senhor, eu não vou mais adiar, porque adiar é o caminho mais curto para a perdição. E hoje, neste exato momento, você ainda pode escolher. A decisão não é entre crer ou não crer. A decisão é entre se render ou resistir à última chamada. Porque o tempo está acabando, a noite está descendo, e quando a escuridão cobrir tudo, apenas quem tiver a luz verdadeira dentro de si conseguirá andar. Essa luz não vem de pregação bonita, vem de arrependimento sincero, vem de se jogar aos pés da cruz, de se humilhar diante de Deus. Padre Pio não era poderoso porque via anjos, ele era poderoso porque era pequeno diante de Deus. Escreva, eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Agora pare um pouco, respire, sinta, não com o corpo, com a alma. Sinta esse frio na espinha, essa presença que pesa o ar, esse calor no peito. É o Espírito de Deus tentando alcançar você, tentando romper o que te endureceu, tentando avisar. Eu ainda estou aqui, mas não por muito tempo. Você vai responder a isso? Ou vai esperar que o mundo desmorone para buscar o que hoje está ao seu alcance? Você quer um milagre? Ele começa com arrependimento. Você quer paz? Ela nasce na obediência. Você quer salvação? Ela custa tudo, inclusive o que você mais ama, porque Deus não se contenta com sobras. Ele quer o primeiro lugar. E se você não entregar, alguém ou algo tomará esse lugar. E esse algo pode ser exatamente o que vai te destruir. Você acha que sua vida está difícil agora? Espere até ver o que o mundo se tornará quando Deus realmente retirar a sua mão. Porque o que estamos vendo ainda é só o prenúncio, um suspiro antes do abismo. Padre Pio dizia que o maior castigo de Deus não é a guerra, nem a fome, nem a doença. É o silêncio. Quando o homem escolhe tanto viver sem Deus, que ele por amor se retira, e deixa o homem provar do próprio veneno. E é isso que está prestes a acontecer, não como um trovão, mas como um sussurro cortante. Você já parou para pensar por que sente tanto medo quando está sozinho, mesmo dentro de casa? Por quê? Sente como se algo te observasse? Como se a paz estivesse escapando como água entre os dedos, porque as forças que antes estavam contidas estão começando a se mover. O mundo espiritual não está mais como era. Os anjos estão em prontidão, os demônios soltos, agindo com mais ousadia. E tudo isso se intensificará na Páscoa de 2025. Um ponto de ruptura, um dia marcado, não por nós, mas pelo céu. E há uma profecia pouco divulgada, mas devastadora. No dia da celebração da ressurreição, muitos sentirão o peso da morte dentro de si. É como se uma cortina fosse puxada, revelando o que realmente está em cada coração. Não haverá mais como esconder. Não haverá máscaras. A luz revelará tudo, inclusive as intenções, inclusive os pecados ocultos. E o que você tem escondido? O que você tem varrido para debaixo do tapete da alma? Padre Pio avisou que não seria uma guerra visível que destruiria os fiéis, mas a apostasia silenciosa, a perda lenta, quase imperceptível, da conexão com Deus. Um esquecimento que parece natural, mas que é letal. E você tem vigiado seu coração, tem reparado como sua fé se tornou rotina, como as orações são apressadas, como a palavra não queima mais como antes. Isso é um sintoma da doença espiritual que já contaminou milhões. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém
Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Maior engano de todos os tempos é este: acreditar que se pode viver como se Deus não estivesse vendo, como se Ele estivesse distante. Mas Ele vê, Ele escuta, e o tempo da justiça virá, não a justiça do homem, feita de argumentos e desculpas, mas a justiça divina, que pesa a alma, que revela a verdade, que derruba os orgulhosos e exalta os quebrantados. Você vai esperar a tempestade cair sobre sua casa ou vai começar a construir o altar agora? Em 2025, o que está oculto será revelado. E isso não é apenas sobre o mundo. É sobre você, sobre sua casa, sobre os seus. As máscaras cairão, os falsos cairão, os mornos serão cuspidos da boca de Deus. Está escrito, está avisado. E ainda assim, muitos seguem como se tivessem todo o tempo do mundo. Mas o relógio celestial já está nos últimos segundos. O ponteiro já treme. Você sabia que há documentos guardados no Vaticano, profecias conhecidas apenas por poucos, que indicam datas, como a de 2025, como portais de mudanças espirituais definitivas? E não são profecias modernas. São revelações de séculos atrás, algumas feitas por santos, outras por místicos que morreram sem nunca entender por completo o que viram. Mas Padre Pio sabia. Ele sentia no corpo o que outros apenas sonhavam. Ele chorava por esse tempo, e estamos vivendo esse tempo agora. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Você consegue imaginar uma igreja vazia em pleno domingo de Páscoa? Não por falta de pessoas, mas por ausência de presença divina, uma celebração sem unção, uma liturgia morta, um pão sem vida. É isso que a profecia mostra. E o pior, muitos nem perceberão, continuarão cantando, pregando, celebrando, sem notar que a glória já partiu, como no templo de Salomão, quando a arca foi levada, e o povo seguiu os rituais como se nada tivesse mudado. Você sente a dor disso? Se você sente, é porque ainda há esperança. Ainda há fogo dentro de você. Mas esse fogo precisa ser alimentado, ou vai apagar. E quando apagar, não se acende mais, porque não haverá mais azeite. Você lembra da parábola das virgens? A diferença entre as sábias e as tolas não era a roupa, nem a espera. Era o azeite, o preparo, o espírito de prontidão. E hoje, você está pronto, a porta vai fechar. E quando fechar, bater do lado de fora não adianta. A diferença será feita agora, no secreto, no oculto, no que ninguém vê. Deus não está olhando suas palavras públicas. Ele está olhando o que você faz quando ninguém está vendo. E esse julgamento silencioso é o mais verdadeiro. Não espere ouvir o grito. Já está soando o sussurro. E quem ouve o sussurro escapa do grito. Escreva: Amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Talvez você ache que não é digna, que errou demais, que perdeu tempo, que fez escolhas ruins. Mas escute isso. Não é tarde demais. Ainda há uma chance, mas ela exige tudo. Não dá para seguir metade no mundo e metade em Deus. Você precisa escolher, precisa decidir agora, e precisa fazer isso com urgência. Porque o tempo da decisão não será anunciado com fogos, será anunciado com silêncio. E quando esse silêncio cair, muitos chorarão como crianças perdidas. Sabe o que Padre Pio mais repetia em suas pregações particulares? Preparem-se, vão cair como folhas secas. Ele não falava de descrentes, falava de crentes mornos, de cristãos distraídos, de religiosos que perderam a essência. E talvez você já tenha sentido isso, como se sua fé estivesse seca, como se nada tocasse mais, como se a oração não passasse do teto. Isso não é normal. Isso é um alerta. O diabo não quer tirar sua fé. Ele quer esvaziá-la. Quer te transformar em alguém que fala de Deus, mas não ouve mais Deus.
Alguém que canta, mas não sente, que ora, mas não se comove, que vive uma religião sem presença. E isso é o maior engano, porque quem está perdido sabe que está. Mas quem está vazio e acha que está cheio, esse não enxerga mais a saída. Declare: eu confio. Se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Se você chegou até aqui, é porque algo em você ainda pulsa, algo ainda brilha. E é isso que Deus quer reacender por completo. Mas Ele precisa de entrega, de rendição, de lágrimas sinceras, de joelho no chão, não de orações ensaiadas, não de promessas vazias. Ele quer sua alma nua, seu espírito contrito, seu clamor rasgado. E se você fizer isso agora, algo vai mudar. Padre Pio dizia que uma alma arrependida com sinceridade move o céu mais rápido do que 1000 sermões. Porque Deus não resiste a um coração quebrantado. E talvez tudo isso esteja acontecendo. Essa crise, essa inquietação, essa dor, para quebrar o que te impedia de sentir de novo. O medo, a mágoa, o orgulho, a distração. Deus está usando tudo isso para te chamar de volta. Você vai responder esse chamado? Vai continuar até o fim? Porque no fim há algo que você precisa ouvir. Uma revelação que só será dita àqueles que estiverem firmes até o último instante. Porque é assim que Deus fala, no tempo certo, na última hora, quando o coração está realmente pronto, e essa hora está chegando, e ela não volta. Você está pronta para ouvir o que vem agora? Porque daqui em diante o que for dito não será leve, não será doce, mas será verdadeiro. E a verdade, quando bate, dói, mas é a dor que cura, é a dor que liberta. Padre Pio dizia que só quem chora pela alma é capaz de ouvir o céu. E há muita gente chorando por causas perdidas, por dinheiro, por pessoas, mas quase ninguém chora mais pela própria alma. Você já chorou por ela? Pense bem. Quantas vezes sua consciência te apertou e você ignorou? Quantas vezes você sentiu que devia se ajoelhar, mas ficou em pé? Quantas vezes Deus falou e você silenciou com distrações? Tudo isso está sendo contado, porque o céu é amor, mas também é justiça, e a justiça de Deus não falha. Ela não se atrasa, ela não negocia, ela não faz acordos, ela vem como uma lâmina fina, precisa, justa, fatal. Você já ouviu falar da grande apostasia silenciosa? Ela não acontece da noite para o dia, ela começa em detalhes. Um dia você pula a oração, no outro a missa. Um dia diz, é só uma exceção, depois isso vira rotina. E quando você percebe, já não sente mais nada. A alma fica seca. A fé vira aparência. E isso, meu irmão, minha irmã, é mais perigoso que o pecado explícito. Porque o morno pensa que está salvo, mas será vomitado. Você consegue perceber o quanto sua alma está pedindo socorro? Você acha mesmo que essa angústia constante, esse vazio que aperta o peito, esse medo sem nome, são coisas da vida? Não são. Isso é sua alma gritando. É seu espírito tentando te acordar. E se você não escuta agora, o que mais será necessário para despertar? Uma perda, um colapso, um milagre negado? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Padre Pio falava sobre os dias de trevas, um tempo em que até os escolhidos perderiam a luz. Mas ele dizia também que aqueles que tivessem se consagrado, que tivessem entregue tudo a Deus, estariam protegidos como por um muro invisível. Mas veja bem, esse muro não se constrói de última hora. Ele é feito agora, com cada oração sincera, com cada renúncia silenciosa, com cada lágrima derramada no escuro. Você sabe o que mais vai te salvar quando tudo começar a desmoronar? Não é o conhecimento teológico, não são os títulos, não são os debates. É o joelho no chão, é a fé viva, é a confiança cega.
Quando a terra tremer espiritualmente, e vai tremer, só os que estiverem plantados em rocha permanecerão. Os outros serão arrastados como palha ao vento. E você está firmada na rocha? Essa rocha é Cristo, mas o Cristo vivo, não o das imagens empoeiradas, não o dos discursos decorados, mas o Cristo que grita por dentro de você: acorda, volta! Porque essa é a verdade, ou você volta agora, ou não volta mais. Em 2025, haverá uma divisão silenciosa. Aqueles que ainda ouvem a voz de Deus serão conduzidos em paz, mas os que resistem serão entregues às próprias escolhas. E isso, amiga, é o verdadeiro castigo. Escreva: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Você sabia que há místicos que relataram, ainda no século XIX, visões de um céu completamente escuro durante a manhã da Páscoa? E que nessa mesma visão o sangue escorria dos altares e os anjos se retiravam? Isso parece simbólico, mas é muito mais real do que você imagina. É o reflexo espiritual de um mundo que zombou demais da cruz, que trocou a ressurreição por chocolate, que substituiu a eternidade pelo agora. E talvez você pense: mas ainda há tempo. Sim, há, mas pouco, muito pouco. Porque quando a porta do céu se fecha, não há força humana que a abra. Padre Pio dizia que o tempo mais perigoso não é o fim em si, mas o quase fim. Porque nesse momento o cansaço atinge até os justos. A desistência bate, a dúvida sussurra e muitos desistem, a segundos da salvação. Não seja essa pessoa. Você já sentiu que algo grande está por vir? Não sabe explicar, mas algo dentro de você te alerta, te inquieta, te impulsiona a buscar mais? Isso não é psicológico. Isso é profético. É o Espírito te dizendo: prepara-te. Mas você está ouvindo? Ou está silenciando com entretenimento, com compras, com distrações? O céu está falando, e está falando alto, mas só quem cala a carne consegue ouvir. Escreva: eu tenho esperança, se sabe, que Deus nunca te abandona. Sabe por que você se sente fraca espiritualmente? Porque você está tentando carregar o fardo sem óleo, e o óleo é a presença. É o arrependimento, é o quebrantamento. Você está tentando viver uma vida espiritual com o tanque vazio. E isso, cedo ou tarde, vai te parar. Ou pior, vai te derrubar no momento em que você mais precisar estar de pé. Não se engane, o que vem exigirá fé inabalável. Você precisa decidir agora. Ou você começa a orar de verdade, com entrega, com lágrimas, com jejum. Ou será mais uma folha levada pela ventania do mundo, porque o que está vindo não terá pena de ninguém. Não vai respeitar idade, religião, aparência. Só haverá uma coisa que separará os que cairão dos que resistirão: o selo espiritual. E esse selo não se compra, não se herda, não se finge. Ele vem de Deus, e só Ele o concede aos que o buscam com verdade. Padre Pio dizia: um só terço bem rezado com o coração tem mais poder que 1000 palavras jogadas ao vento. E você, quando foi a última vez que rezou um terço sem olhar o relógio? Que chorou enquanto falava com Maria? Que sentiu a presença pairar no ar? Se isso faz tempo, então você está em risco e precisa agir agora, porque o relógio celestial não atrasa. Ele é exato e já está no limite. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. E agora, quero que você respire fundo e pergunte a si mesma: eu estou pronta? Mas não minta para você. Não use frases de efeito. Olhe no fundo da sua alma. Veja os quartos escuros do seu interior. Veja os pecados não confessados, os perdões não concedidos, os rancores alimentados, os desejos carnais nunca combatidos. Veja, encara. E então pergunte: eu estou pronta para ver o que vem? Se a resposta for não, ajoelhe-se, agora, porque ainda dá tempo.
E se você já sente que a resposta é sim, então fortaleça-se, dobre o joelho ainda mais, vigie ainda mais, ame ainda mais, porque até os fortes cairão se não se manterem alertas. A soberba espiritual é o veneno dos últimos dias. Não pense que por saber mais, sentir mais, viver mais, está segura, porque o diabo não precisa mais tirar os que estão frios. Ele quer agora os que estão mornos, mas acham que são quentes. Padre Pio via isso. Ele via cristãos que rezavam, mas não se quebrantavam, que jejuavam, mas não perdoavam, que cantavam, mas não se calavam para ouvir. E isso é religiosidade, e a religiosidade vazia é o escudo perfeito para o inimigo entrar, porque ela mascara o coração. Ela cobre a podridão com aparência de luz. E então, quando o dia mau chega, tudo desmorona. Escreva: Deus é fiel se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Você precisa entender, não é sobre saber o que vai acontecer. É sobre estar pronta para quando acontecer. Não é sobre profecia, é sobre preparo. Porque se vier um silêncio divino em 2025, se os céus se calarem e as almas entrarem em desespero, quem você será? Vai correr como louca procurando consolo? Ou estará com o azeite pronto, a lâmpada acesa, os olhos firmes no céu? Essa é a hora que o céu marcou para você ouvir. E se chegou até aqui, saiba, o que você fará agora é decisivo. Para sua casa, para sua alma, para sua eternidade. Você não está ouvindo isso por acaso. Deus te cercou, te alcançou, te quebrou, para te salvar. E o que vem depois disso será apenas para quem resistir até o fim. Você sente esse aperto no peito agora? Essa inquietação, esse nó na garganta que aparece sem motivo aparente? Não é ansiedade. Não é drama, não é apenas cansaço, é espiritual. É um grito de dentro que pede socorro, um clamor da sua alma pedindo salvação, porque você sabe que está vivendo no limite, que algo está prestes a acontecer, que tudo aquilo que parecia tão distante, agora está às portas. E o que você tem feito com esse aviso? Padre Pio chorava por almas como a sua. Chorava por aqueles que estavam à beira do abismo, mas ainda podiam voltar. Ele sabia que a maioria não voltaria, que muitos ignorariam até o último momento, que tratariam os sinais como exagero, que zombariam dos profetas. Mas ele também sabia que sempre haveria um remanescente, um grupo pequeno, mas fiel, que ouviria, que obedeceria, que se quebrantaria e talvez você seja parte disso. Olhe ao seu redor. Preste atenção. Nada está como era. Nem o céu, nem a terra. Nem as pessoas, nem os sentimentos. Há uma frieza tomando conta de tudo. Os abraços são vazios. As palavras são falsas. As promessas são ocas. Até a religião se tornou performance. E você, no meio disso tudo, tentando se manter firme. Tentando não desmoronar, tentando guardar a fé em meio ao caos. Mas sozinha você não vai conseguir. Você precisa se reconectar, precisa voltar à fonte. E a fonte não é o que o mundo te oferece. Não está nas terapias vazias, nas frases de autoajuda, nos gurus da internet. Está em Deus, no Deus vivo, no Deus que Padre Pio sentia a cada lágrima. No Deus que se revela quando você se desfaz do orgulho e se ajoelha como uma filha perdida que quer voltar para casa. Porque é isso que você é. Uma filha que ainda está a caminho, mas que pode chegar, que pode ser recebida, que pode ser restaurada. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você consegue imaginar a alegria do céu quando uma alma desperta? Quando alguém como você, ferida, cansada, cheia de dúvidas, decide dizer: eu volto, Senhor. A festa, a luz, a perdão, porque Deus não quer te punir. Ele quer te proteger,
Mas você precisa sair da zona de distração. Precisa voltar para o caminho estreito, o que poucos escolhem, o que exige renúncia, mas que leva à vida eterna. E agora que você chegou até aqui, saiba, isso já é um sinal. Porque muitos não conseguem ouvir tudo isso, muitos fogem da verdade. Trocam vídeos como trocam de roupa, saltam de um conteúdo para outro, sem jamais deixar a palavra penetrar. Mas você ficou, você permaneceu, você sentiu. Isso quer dizer que há esperança em você, que há fé, mesmo que pequena. E é essa fé que pode mover o céu ao seu favor. Padre Pio dizia, mesmo que sua fé seja pequena como um grão de areia, se for sincera, Deus a multiplicará. Então, não desista de você. Não diga que é tarde demais. Porque se você ainda sente dor, é porque ainda há vida. E onde há vida, há chance, a oportunidade, a possibilidade de recomeçar. E o recomeço não precisa de espetáculo, ele precisa de verdade. Se você chorou ouvindo essas palavras, se algo queimou dentro de você, então agradeça, porque é o Espírito Santo te tocando, te chamando, te acordando. E você sabe o quanto isso é raro hoje em dia. Quantas vezes você ouve, mas não sente nada? Quantas vezes você vê mensagens bonitas, mas o coração continua frio? Agora não. Agora é diferente. Porque agora é sério. Porque agora é o céu que está falando com você. Escreva amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. E quando a Páscoa de 2025 chegar, como você vai estar? Vai ser uma das que correu em direção à cruz? Ou uma das que virou as costas? Vai estar com as mãos limpas? Ou com o coração vazio? Vai lembrar dessas palavras como um alerta? Ou como uma oportunidade perdida? A decisão está nas suas mãos. Deus já fez tudo, já avisou, já enviou sinais, já gritou. Agora, Ele espera. Mas Ele não espera para sempre. O tempo da graça tem limite, e o limite está perto. Acredite, tudo vai parecer calmo até que, de repente, tudo mude. Não haverá mais tempo para preparar. Só para resistir, e só resiste quem está de pé agora, quem se fortaleceu na dor, quem buscou quando ninguém mais buscava, quem creu quando tudo dizia para desistir. Então, fique firme, reze mais, perdoe mais, busque mais, se afaste de tudo que te afasta de Deus, corte o que é laço com o inferno, purifique sua casa, tire tudo que contamina, porque a batalha que vem não será externa, será espiritual. E só quem estiver limpo por dentro, cheio por dentro, forte por dentro, vencerá. Escreva, eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Agora que você ouviu tudo isso, a escolha é sua. Você pode fechar esse vídeo e seguir com sua vida como se nada tivesse acontecido. Pode fingir que é só mais uma mensagem forte. Pode deixar para lá, mas também pode fazer algo diferente. Pode parar o que está fazendo, pode dobrar os joelhos, pode confessar seus pecados, pode entregar sua vida agora mesmo, pode dizer, Senhor, eu volto, me perdoa, me recebe. E se você fizer isso, algo vai mudar. A paz que você não sentia há meses vai voltar. A clareza que você perdeu vai ser restaurada. A presença de Deus vai preencher sua casa, e tudo que parecia perdido começará a se alinhar. Não porque você merece, mas porque Deus é bom, e Ele honra os que o buscam de verdade. Padre Pio está intercedendo por você. Ele vê sua dor. Ele sente sua angústia, e ele está clamando diante do trono de Deus por almas como a sua, porque ele sabe que ainda dá tempo, e que você pode ser uma das escolhidas para permanecer firme quando muitos caírem. Não porque você é forte, mas porque você crê. Escreva, eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. E agora, respire fundo. Sinta.
Silencie tudo ao redor. Escute o que está acontecendo dentro de você. Essa paz, essa força, essa luz é Deus. É Ele dizendo: filha, eu ainda estou aqui. E essa é a verdade mais poderosa que você pode guardar. Você não está sozinho. Deus ainda está com você. E Ele vai te sustentar. Se essa mensagem tocou o fundo da sua alma, então compartilhe com alguém. Não guarde só para você. Alguém precisa ouvir isso. Alguém está prestes a desistir. Alguém precisa sentir essa mesma presença que agora te envolve. E não se esqueça, no próximo vídeo, vou te contar o que Padre Pio revelou sobre os anjos que descerão no fim dos tempos e o que isso significa para você. Prepare-se, porque o que está por vir vai mudar tudo. Até lá, fique firme, ore, vigie. Deus está contigo.